E aí, galera do Segundão, boa tarde, né? Olha que beleza, estamos juntos aqui, não é? Segunda série, hoje nós temos um convidado muitíssimo especial, negro, belo, culto, né? Cruz e Souza, né? Olha, sofreu muito, porque ele viveu naquele Brasil subsolo, né? Do pós-abolição. O pós-abolição é que trouxe problemas, viu? Até hoje. Vamos contar como, né, um negro tão belo e tão culto, né, viveu a tragédia pessoal e a tragédia da família, né? Mas tornou-se, né, um dos maiores intelectuais da literatura brasileira em todos os tempos, né? O reconhecimento veio um pouco tardio, mas veio bonito. E então, 3/11, que beleza, segundão, é um grande prazer, hein? Exatamente aqui, o simbolismo no Brasil, que ótimo, né? E então, 1893, fechando o século XIX. E o simbolismo, ninguém viu o simbolismo, foi silencioso, anônimo, né? Pra vocês terem uma ideia, nenhum poeta simbolista foi convidado para colaborar na instalação, fundação da Academia Brasileira de Letras. Mas que coisa, né? Ninguém viu Cruz de Souza. Incrível, estranho, né? É isso que a gente vai narrar para vocês. E mais ou menos a vigência do simbolismo foi mais ou menos em torno de 20 anos. Mas o pós houve reconhecimento. E a data limite, 1922. Claro que isso lembra alguma coisa para vocês. Segundão, Semana de Arte Moderna. Nesse percurso, de 1893 a 1922, tem uma outra data aqui, ó, 1902. Uma data marcante. Publicação de uma obra imensa sobre um Brasil desconhecido, né? A obra, Os Sertões, de Euclides da Cunha, uma obra imensa, extraordinária, né? Eu li isso na adolescência, depois li muitas outras vezes, né? Magnífico, genial, né? E aí começa a mudar a mentalidade. Mas mudar a mentalidade leva muito tempo. Não é rápido. Em 1893, o Cruz de Souza publicou 2 livros de poesia, um chamado Missal, um livro pequenininho, né? Geralmente livro de poesia pequeno, mas a palavra missal é uma palavra da liturgia religiosa. Missal é um livro de orações, olha aí. Então, já tem alguma coisa a ver com o simbolismo, né? Vamos ver daqui a pouco. E um outro livro pequenininho chamado Broquéis. Bonita palavra, não são flores, não. Broquel é um escudo pequenininho que você tenta se livrar de agressões, né? Foi o que ele fez, né? É a metáfora que ele usou. E o contexto do simbolismo? Final do século XIX. Um período muito complicado, né? Um período de indefinições, né? De inquietações, muito marcado pelo cientificismo, uma coisa mesmo extraordinária. Isso, eles questionaram, né, esse período, esses autores do simbolismo, porque foi um período marcado pela razão, pela objetividade, né, pelo cientificismo,
E eles perceberam uma crise espiritual nesse período. E passaram, então, a questionar. A elite prosperou e a miséria aumentou. Olha que curiosidade, né? Prosperidade para a elite e miséria para o proletariado. Interessante isso aí, né? Essas contradições, elas são questionadas pelos simbolistas, né? E o escape deles, dos simbolistas, foi o mundo da espiritualidade, né? Olha aí, os ambientes noturnos, especulação, né, com o mistério, né, o sombrio, a noite, escuridão, essas coisas. Por isso que eu trouxe esta imagem aqui ela é simbólica. Noite, lua cheia, essas coisas. O simbolismo mexe com isso. E o que é a palavra simbolismo? Tá fácil. Você tem o ismo, que é a tendência. E tem a palavra símbolo. O humano precisa de símbolos. Nós todos precisamos. Tudo que você vai fazer tem símbolos. Então, o carro que você vai comprar lá tem um símbolo. O símbolo da Mitsubishi, o símbolo da Volkswagen, símbolo disso, símbolo daquilo. Símbolos é o que não falta, né? Para ajudar a gente a compreender mais a existência, né? Mas no caso da literatura, é usar a palavra mais como um símbolo para sugerir. Como os símbolos de tudo são para sugerir os símbolos. E é isso que nós vamos ver. Valeu? Está aí. Bom, o objeto do conhecimento, né, é que é a literatura brasileira da era nacional e a introdução dos estudos do simbolismo e a poesia de Cruz e Souza. Interessante, né? É isso que nós estamos vendo. Vamos conhecer bem de perto a linguagem dos simbolistas e entender o princípio, né, da poesia dos poetas negros. Olha aí, Cruz de Souza é um dos primeiros. Aí tem um baiano negro também chamado Pedro Quilquerre, maravilhoso, né? Mas não é tão conhecido quanto Cruz de Souza. De lá até os dias atuais, nós temos muita gente boa, né, produzindo com esse viés dos problemas e questionamentos da raça negra. Que beleza! E eu, como professor de literatura, fico muito honrado em ler os grandes autores negros do Brasil, né? Maravilhosos, tem muitos. E ficcionistas, o maior de todos, para mim, é Lima Barreto, que fez agora, no dia 1º, 100 anos da morte dele. Genial. Ele expôs o subsolo da vida, né, do pós-abolição, né? Ele denunciou e documentou. Valeu, olha aí, Segundão. Cadê a galera do Segundão? Vamos lá, Gabriela, a Gleuci Maria, vamos que vamos, né? Aqui, vamos conhecer o contexto, características e temas. Bom, as coisas começam a tomar outro caminho, né, com um francês chamado Charles Baudelaire. Eita, eu tenho um livro dele, né, As Flores do Mal. O título é bem sugestivo, né? As Flores do Mal, uma pancada, né? Olha aí, Ana Cristina, boa tarde, né? Em 1857, esse francês publicou esse livro. Só que, para ele publicar, ele teve que tirar uns 6 poemas, porque ele jogou duro. Ele sacudiu a França. Logo, ele era muito polêmico, né?
terrível, zangado, né? Revolucionário. Ele revolucionou a poesia com uma linguagem assim muito chocante, com temas assim que revirava o humano pelo avesso, né? Isso foi chocante na época. Mas como não tinha rádio, televisão, jornal assim tão rápido, tem o Atlântico no meio e tal, né? Então não foi fácil isso chegar no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Paraná, São Paulo e tudo, né? Isso levou muito tempo para poder as pessoas, os artistas brasileiros, os poetas, os jovens, né, lerem Baudelaire. Então, para poder surgir essa poesia, né, de clima diferente, né, levou tempo. Né? Imagine, 1857, o primeiro livro de poesia simbolista saiu em 1893. Né? Que coisa, né? 7 para 13, né? Olha aí. Então, lá se vão assim uns 26 anos para poder a coisa tomar um rumo. Mudar a mentalidade leva tempo, hein? E foi o que aconteceu. Baudelaire e os poetas brasileiros e portugueses, eles leram Baudelaire no original da língua francesa. Ele simplesmente revolucionou a poesia. Desmistificou. Botou aquele lado estranho do humano, né? Aquele lado lobo, hiena, aquelas coisas assim perturbadoras, né, da consciência. Né? Baudelaire foi magnífico nesse sentido. E a coisa de 4 anos antes da pandemia, né, a editora lançou a obra de novo, né, As Flores do Mal, mas completo, né, bilíngue, lindo, maravilhoso. Bom, mas depois de Baudelaire, 3 franceses, epa, tá aqui, ó, os 3 aqui, ó, lá e vai, ó, 3 franceses, jovens, cultos, né, polêmicos, assimilaram essa literatura de Baudelaire, essa poesia, entre aspas, estranha, né, de Baudelaire. Chamou a atenção para explorar a poesia, explorar a palavra pela sonoridade. O outro, trabalhar a palavra sugerindo, né? Simbologia da palavra, ó, sugerir. O outro, trabalhar as palavras como os alquimistas fizeram na Idade Média, né? Alterando muita coisa, né? Buscando as essências. Então, já são 4 franceses aqui. E os brasileiros e portugueses e o resto do Ocidente, da Europa, né, passou a dar uma olhada nesses poetas aí do final do século XIX com muito cuidado. Porque eles lançaram atitudes anti-razão, anti-cientificismo, anti-materialismo. Olha aqui, vou marcar bem aqui para vocês, hein? Ó, olha aqui, olha aí. Né? E passaram a mexer com o outro lado, com o mundo espiritual. E aí mexe com ambientes estranhos, né? Buscando o mistério, né? O noturno, a sublimação da morte e muitas outras coisas. E trabalhando mais o conhecimento intuitivo,
sensorial. Né? Captar a realidade pelo lado sensorial. O que isso causou no poeta simbolista? Ah, agora aí vem coisa, hein? Bom, muitos problemas da realidade eles não viram. Eles não quiseram compromissos com a realidade, com o cotidiano, social. Aquela alienação do parnasianismo continuou no simbolismo. No Brasil, por exemplo, nós tivemos a abolição, o pós-abolição, nós tivemos a República, revolta da Armada, a situação degradante da raça negra pós-abolição, e eles não viram esses problemas sociais. Interessante, não é? Valeu, Adriel, vamos que vamos, hein? Eles se ausentaram desses problemas, exceto um ou outro poema que mexeu com o social. Mas, no geral, o que eles queriam chamar a atenção para o lado espiritual da condição humana, porque o humano estava muito voltado para o materialismo, para a razão, né? Para o cientificismo, aquela embriaguez do ter. E eles passaram a chamar a atenção para a questão do ser. Por isso, essa ausência, digamos assim, dos temas sociais no simbolismo. Então, o nosso convidado de hoje, que é o negro, belo, culto, né? Cruz e Souza, né? Que influenciou muitos poetas pelo Brasil afora. No período dele, no finalzinho do século XIX, ele não foi lido, não foi aplaudido. Sequer foram chamados para fundar a Academia Brasileira de Letras, né? Mas repercutiu no Brasil, em muitos lugares. Poetas piauienses, por exemplo, que estudavam em Recife, entre 1900 e 1915, mais ou menos, né? Muitos leram Cruz e Souza. Tem um caso de um poeta negro de Oeiras, o Nogueira Tapeti, que leu Cruz e Souza, amou Cruz e Souza. Né? E o poeta de Amarante, o da Costa e Silva, também foi outro grande leitor de Cruz e Souza. E por aí vai. Hein? Vamos que vamos, segundão. Bom, vamos pegar aquele momento do Mallarmé e ver uma questão, assim, no perfil do Enem. Né? Eu não trouxe o texto todo do Mallarmé, porque é grande, mas eu trouxe aqui um momentinho. Sugerir, eis o sonho. Né? É o uso perfeito desse mistério, que constitui o símbolo. O que é que o símbolo faz em nossas vidas? Sugerir. Então, o interesse do poeta simbolista é usar a palavra como um símbolo para sugerir os dramas existenciais. Né? Aí. Bom, ele diz o seguinte, que a palavra deve evocar, pouco a pouco, um objeto e desprender-se dele um estado de alma, como numa atitude de decifrações. Bonito. Então, esse poeta simbolista, ele mexe com a construção da poesia simbolista e destaca-lhe característica. A característica principal do simbolismo é sugerir, usar a palavra como um símbolo. Esse é o sentido maior.
Contra a razão, a intuição. E as sensações. Pronto. Olha, a letra é perfeita. Intuição, sensações. É exatamente isso aí. Dá uma olhada aí, segundão. Ótimo. Então está aí um dos postulados do simbolismo, é esse fenômeno da intuição, da sugestão, né? Mistério, a descoberta de um mundo estranho, de sensações. Perfeito. Está aí, olha o Baudelaire, a cara de mal dele, né? Ele é polêmico, zangado que só. Terrível. Na Revolução de 1848, ele andava de arma na mão na rua, hein? Ele não era de brincadeira. Nasceu em 1821 e foi a óbito em 1867. 46 anos. Podia ter vivido muito mais, né? Mais uma vida muito desregrada. Oh, que legal, meu segundão me cumprimentando aqui, a Tatiana. Muito grato, Tatiana. Que estímulo, né? Que bom. E eu tenho a obra completa do Baudelaire, né? As Flores do Mal. Olha que coisa, que título, né? As Flores do Mal. Ele desmistifica tudo. Com ele não tem brincadeirinha, não. Ele mostra aquele lado sombrio do ser humano, né? O ser humano não é fácil, não. Ninguém conhece o outro. Se ele não permite, né? Não se abre por completo, o outro não conhece o outro. E o outro não conhece o um. Mas olha que soneto impressionante. Olha o título, Correspondências. A impressão que passa é que está falando de bilhete, de cartas, né? Não é. Aqui a coisa é outra, hein? Ele quer mexer com a intuição, os sentidos, o espírito. Olha, os sentidos do espírito, como o espírito capta as sensações da realidade. Oh, tá aí, agora foi bom. Ele diz assim, perfumes, cores, sons se correspondem. As mulheres são craque nisso. Aquele perfume da noite das mulheres, né? Aquele vestuário das mulheres à noite para a balada, né? É diferente, hein? E mais diferente, combinando com as cores, o perfume. Ai, estranhas sensações. É o simbolismo. Sugerir, né? Os sons da balada, né? Olha aí. Os sons os oboés, que se comunica com a cor verde. Que coisa, né? Os cheiros, os odores, os toques, o nariz, olha o incenso, né? Olha as sensações. É isso que ele chama a atenção, esse soneto impressionante. A natureza é um templo, onde vivos pilares deixam às vezes vagas falas confusas, e o homem nela passa por entre florestas de símbolos, que olham com os olhos familiares. Esse Baudelaire não é fácil, hein? Eu li alguns textos de Baudelaire quando eu era adolescente, mas não entendi muito, não. Eu vim entender mais quando eu fazia faculdade. E depois, quando eu comprei livros de Baudelaire, ele era genial, né? Genioso e genial. Zangado, genioso, genial. Com atitudes revolucionárias. Estou dizendo que ele andava de rifle na mão
naquela segunda revolução francesa, segunda ou terceira, acho que já é bem a terceira, em 1848, né? A segunda foi em 1830. E uma quarta. A França teve 4 revoluções para poder estruturar sua república. Ele andava na rua, na terceira revolução, essa cara de mal, né? Genial. E eu tenho a obra dele bilíngue, e eu leio um pouco em francês, né? Resultado, eu leio em francês e leio em português, aprendo mais, né? N'espace é vrai, né? Daí, parfum, os desejos, né? As coisas belas, très joli, as coisas belas, né? O vestuário, perfume, tudo. Tá aí, correspondências, Baudelaire. Tá aqui a questão que eu fiz para vocês, né? Porque eles exploram bem os campos sensoriais, né? As sinestesias. E vai juntando, misturando, fazendo correspondências sensoriais. Melhor momento é a letra A. Assim, perfumes, cores, sons. Imagine a balada, aquela noite. O DJ é minha intérprete de Liberty. DJ, que vai movimentando, e movimentando os sons, né? E movimentando as cores na boate, aquele negócio todo, né? E aí tudo isso se corresponde. Né? Vestuário, perfumes, movimento das luzes. Eita, o negócio não é fácil não, hein? Pois quem começou tudo isso foi esse poeta francês. Ele é o precursor das baladas, né? Nesse sentido aí, hein? Ele não era fácil. É aqui. É a turma aqui, eu vou te contar, a turma frequenta as baladas. Nossa diretora Yara também, não é? É isso. E aí você tem que se vestir de maneira diferente para a balada, né? Perfume, a movimentação do corpo. Né? Na minha adolescência não tinha as baladas, não. Era o iê, 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 por aí. Vamos lá. Firme. Vamos ver um pouco das características. Claro que eles trabalham mais a intuição. É uma reação contra o realismo, contra o naturalismo e contra aquela racionalidade, né, do parnasianismo. Eles aprofundam o subjetivismo sensorial. Eles vão fundo nisso aqui. Lembra os românticos. Por isso que a linguagem se torna assim um pouco vaga, imprecisa, sugestiva. Claro que tem uma pontinha de pessimismo, né? Porque a existência em si, ela é dolorosa. Muita sinestesia, mistura de sensações, hein? Na verdade, o que foi o simbolismo? Foi uma reação contra o materialismo e a ciência. Na verdade, o que eles fizeram? Exploraram o eu profundo. Lembra o romantismo. Só que tem um detalhe, lá no romantismo, o eu ele é muito superficial. Mas no simbolismo é muito profundo, né? Claro, por favor, volto sim, viu? Ana Cristina, já estou voltando. Oh, beleza. Aê, faço o print. É a primeira questão, não é isso? Olha, Adriano, vamos lá, faz aí o print. Tem outra aqui, do Baudelaire. Não, é essa aqui, a primeira mesmo, né? Aqui, a do Mallarmé. Tá certo aí? Hein, Ana Cristina? Essa aí é a primeira questão. Valeu! Né? Onde tem a frase belíssima de Mallarmé.
sugerir. Eis o sonho. A palavra sonho aí não é aquela de sonhar, dormir, não. É no outro sentido. Eis o desejo. Que ótimo. Muito bem, gostei aí, Ana Cristina. Posso passar? Mallarmé, Stephanie. Bonito o nome dele, né? Stephanie Mallarmé. França tem um nome lindo. É Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Stephanie Mallarmé. Que coisa, né? Arthur Rimbaud. Que coisa, não é? Que beleza. Valeu, deu tudo certinho. Prazer muito grande, Ana Cristina. Estamos juntos aí nesta jornada. E aí? Eu trouxe uma pintura, né? O simbolismo ele é muito forte na pintura. No parnasianismo, o poeta se comparava a um ourives, né? A um escultor. Né? Mas no simbolismo, não. No simbolismo, ele é comparado ao músico, porque ele quer extrair musicalidade. Né? E aqui você tem uma pintura espiritualista. Você tem um encontro, né, do masculino e feminino, que lembra aquele pentagrama, né? O masculino e o feminino lembra o pentagrama. O pentagrama é mais ou menos assim, galera, ó, o pentagrama. Agora o contrário, né? Você tem, ó, aqui, ó, pentagrama. É interno, que é o masculino e feminino. E aqui é a sugestão, é o fenômeno da sugestão. O encontro do mundo real e o mundo, né, espiritual. Daí, o ideal, olha que coisa o título, né, de Carlos Surrabi, né, por aí, Surrabi, por aí. E aí, ó, o vocabulário no simbolismo, ele tem alguns traços de religiosidade, né, litúrgico. Tem muito isso. E aí, o gosto pela noite, né, mistério, loucura, misticismo, né, explorando a mente, essa transcendência, essa integração cósmica. Olha aqui, olha a pintura. Integração cósmica. Interessante. Aí virou o século, a palavra simbolismo, ela atingiu nomes de muitas escolas de pintura, né? O impressionismo, o expressionismo, por aí vai. Né? Aí, né? E muita riqueza sonora, musical. Muito legal isso, muito bom. Vejamos, chegou o nosso convidado, aê! Ele era um negro muito belo, né? Muito bonito, mas eu vou explorar essa imagem, hein, segundão? Dá uma olhadinha aí, o que chama a atenção? Né? Isso aí é a cabeça do Cruz e Souza, uma arte, uma das coisas mais curiosas que eu já vi. Cruz e Souza, 1861, 1898. Então você tem aí uns 36 anos, né? Que não completou os 37, né? Por isso que a gente põe 36 aí. Né? Ele filho de escravos alforriados, olha aí, né? Mas teve um protetor. Uma pessoa de origem estrangeira, né? De Santa Catarina, né? Cidade de Desterro. Olha a ambiguidade aqui, ó. Ele foi chamado poeta do desterro, porque a palavra desterro ela é ambígua, né? Tem uma dupla interpretação aí, por conta da vida muito difícil que ele teve, né?
Opa, Cileia, valeu, muito legal ter você na minha aula, é muito bom, hein? E aí você tem o Cruz e Souza, né? Em todos os sentidos, as sensações e os traços brancos simbolizam aí, sabe o quê? Luzes. Luzes do cérebro, olha aí, do cérebro, luzes dos ouvidos, audição, luzes dos olhos, luzes do nariz, visual, né? E os cheiros, os odores, né? E luzes da boca. Olha que coisa curiosa, né? E a silhueta dele é uma silhueta de cor preta, simbolizando a raça dele, que é negra. Não confundir cor com raça, por favor. Tem gente que não sabe fazer essa distinção. Uma coisa mesmo estúpida. Mas quem foi que fez isso? Aí é um segredinho que só o professor sabe, hein? Mas a nossa intérprete de Libras vai levar todos, né? Olha aqui. O que é que tem aqui? Olha aí, segundão. Olha aí, Ana Cristina, né? O Adriano. Turma toda, Cileia, né? CM. Mas, minha gente, eu botei foi uma lupa para ver bem grande o C e o M. Mas por que que esse CM fez isso? E quem é o CM? Aí está um segredinho nosso aí, hein? Vou revelar para vocês aqui. Né? CM. Olha, quando eu vi isso aí, me deu um nó no juízo. Porque eu digo, mas e agora? Mas professor tem suas loucuras também, né? Curioso, palavra-chave, né? Do humano é curiosidade, né? Um dos humanos mais curiosos da história da humanidade, né? Eu estou lendo a biografia dele, né? Leonardo da Vinci. E então eu fiquei procurando CM. Mas quem foi que fez isso? Porque o Cruz e Souza, na época dele, não foi lido, ninguém sabia dele, sofreu um preconceito cruel, a família morreu toda em pouco tempo, ele também, olha, uma bagaceira. Mas o melhor dele é a obra dele. Né? E uns 30 anos depois, 40 anos depois, né, da morte dele, isso é coisa de mulher, só pode. Pensei, eu digo que só pode ser coisa de mulher. Pois não é que é? CM é a grande herdeira do simbolismo do Cruz e Souza, dentro do modernismo, olha aí, CM, hein? Galera, o show é nosso, hein? Isso é coisa de mulher. Mas essa mulher, eu fiquei pensando, será que ela algum dia desenhou? Mas ela é uma artista, poeta, famosa. CM, segundão, lá e vai. Cecília Meirelles. Foi quem fez isso para o Cruz e Souza. A pergunta é por quê? A gente entende. Ela é a grande herdeira dele, nesse campo da musicalidade finíssima da poesia. O segundão, o seu professor acabou de dar essa informação para vocês aí. Faz um print. Não tinha computador na época para ela fazer essa arte, não é? E ela deu um show aí. Ela foi de uma sensibilidade, não é? De uma transcendência, de uma intuição. Ela amava o Cruz e Souza. Exatamente por essa ultra sensibilidade dele. E ela é uma mulher
de fina cultura captou isso dele. E eu trouxe para vocês isso aí. Olha, é muito bom ser um professor de literatura. E tem intérpretes maravilhosas assim para levar isso para vocês aí. É uma beleza isso, né? Ele, filho de escravos alforriados. Como é que ele rompeu essa barreira do preconceito, chegou à universidade, se formou, foi promotor. Mas onde chegava a inveja? Uma inveja dupla. O quê? Esse negro aí? Não pode. Promotor? Está vendo como as coisas são terríveis com o ser humano? Né? Mas ele dava um show onde chegava. Mas veio aquele problemão que levou toda uma geração à morte. Tuberculose. Galera, quando eu li a biografia dele, eu chorei. A tuberculose também levou um piauiense magnífico, poeta impressionante, negro também, de Oeiras, que leu o Cruz de Souza em profundidade e citou o Cruz de Souza várias vezes nas conferências dele, né? Nogueira Tapeti, de Oeiras, morreu em 1918, tuberculose, 27 anos. E ele ainda teve aí seus 36, o Cruz de Souza. Isso é de uma não dá para a gente compreender um troço desse, uma coisa dessa. E aí essas criaturas, quando morriam assim, você não tem ideia. Meu segundão, as pessoas destelhavam a casa, queimavam tudo, roupa, era um negócio de doido. E lá em Oeiras destelharam a casa, os pais, né, para entrar a luz, né, sol, jogar tudo da pessoa, né, no terreiro e até a fogo. Imagine o que eles queimaram do Nogueira Tapeti. As poesias. Mas mesmo assim ainda escaparam ainda alguns poemas, 34 poemas lindíssimos. Muito bom. Fico muito orgulhoso de falar o nome desses poetas que foram tragados pela tuberculose. Galera do Segundão, ele negro, ele foi chamado Cisne Negro, olha, coisa linda, né? Reconhecimento depois. Está aí. Ele é o maior poeta do nosso simbolismo. Muito amado, Cruz de Souza, né? Muito lido. Depois, esse é o detalhe, porque na época ninguém compreendia eles. Né? Foi interessante, toda atitude revolucionária ela só é reconhecida depois. Né? Mas olha que reconhecimento maravilhoso esse da Cecília Meirelles. É uma delícia isso aqui. Valeu, galera do Segundão. Vamos em frente, hein? Vamos lá. Eles têm uma profundidade filosófica muito interessante. Uma certa angústia metafísica. Né? E se elevam acima da dor, do sexo, do preconceito, do sofrimento. Né? No caso do Cruz de Souza, ele tinha esse foco no brilho. Tudo nele é luz, brilho, sol, coisas lindas. Né? Isso marcou muito. Esse poeta piauiense, o Nogueira Tapeti. Deve sair o livro dele até o ano que vem. Nós estamos trabalhando no livro dele. Tem um professor norte-americano que também está lendo a poesia dele, do Nogueira Tapeti. Beleza. Mas aí veio a incompreensão, né? Do público e da crítica, só anos depois. A exemplo de Cecília Meirelles. Essa transcendência espiritual, integração cósmica, belíssimo. Ele ainda viu publicado ainda 3 livros, Cruz de Souza. Mas aí, depois foi publicado o resto. Eu tenho a obra completa dele. Que lindo esse soneto. Cárcere das almas. Ora, as almas é no campo espiritual.
Ah, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e, sonhando, as imortalidades rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço, atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. E aí, interessante, né? Essa coisa do solitário. Por quê? Quando contraía a tuberculose, você tinha que se isolar. O caso do poeta de Oeiras, né? Ficou isolado mais de 2 anos, até a hora extrema. Porque não podia ficar conversando, né? E beijar, que é isso? Mais uma curiosidade, a namorada dele não casou com ninguém. Os dois morreram solteiros. Ô paixão bonita! Enem! Olha o Cruz de Souza no Enem, galera, olha aí! Eu só fiz uma pequena adaptação, porque estava um pouquinho, né? O soneto foi lido, né? Da poesia completa, né? E vamos, né? Os elementos formais, atenção, a estrutura do soneto, lógico, elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo, né? Encontrados no poema são, tá fácil, muito fácil, né? Tá simples. Você olha a estrutura do texto, que coisa belíssima, é um soneto lindíssimo, né? Bem articulado, com um conteúdo tipicamente simbolista, mistério, né? Transcendência, intuição. Voltando, ó, olha a letra C. Olha a letra C. O refinamento estético da forma poética e o tratamento, o conteúdo, o tratamento metafísico. Olha que beleza. Loucura, mundo espiritual. Aí, Enem para o Cruz de Souza. Merecidíssimo. Tá aí. Que ótimo. Vamos em frente, galera. Ah, aqui, aí tem antífona. Esse aqui é o grande poema do simbolismo. Antífona. É o credo, né, do simbolismo. É a antífona. Antífona é um versículo curtinho, que ele é cantado antes do salmo, né? E é sempre brilho, luz, transcendência. Ó formas, almas brancas, eles usam muitas maiúsculas. É o eterno, né? São as formas absolutas, né? Luares de neves, de neblinas, turíbulos, aras, coisas da liturgia, né? Formas do amor com A maiúsculo, virgens, santas, né? Tudo em busca do eterno. Constelarmente puras, de virgem, de santas vaporosas, brilhos errantes, mádigas frescuras e dolências de lírios e de rosas. É o simbolismo, galera. Indefiníveis músicas supremas, a música do universo, harmonias da cor e do perfume. Ô, Baudelaire aí, olha aí, galera, ô, Baudelaire. Olha aí, vamos para a balada, mas aí o perfume é diferente, né? E a cor, né? Também, a roupa, tudo, né? Horas do ocaso, trêmulas e extremas, né? Visões e salmos e cânticos serenos. Olha a sonoridade, atenção. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos,
sutis, suaves, mórbidos, radiantes. Cruz e Souza, genial. Tem mais, galera. Mais outra questão: infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério destes versos, com a chama ideal de todos os mistérios. Está aí o poema Antífona, que é uma espécie de manifesto, né, do simbolismo. É o credo. E onde é que está esse credo do simbolismo aqui, galera? Está na letra A. Porque as outras alternativas têm objetividade, racionalidade, aí não pega legal. Simbolismo é intuição, né? Não pega bem, hein? Tem mais, galera, olha aí. Enquanto o artista do parnasianismo, olha aí, aí vem, atenção, concluindo, associava seu poeta com um escultor ou um ourives. Como é que fica o poeta no simbolismo? Ele associa a quê? Ao músico. Olha a letra A. Muito bom. Ao músico. Pegou bem? Esse é o detalhe curioso. O autor parnasiano, ele é assim um escultor, né? Ele quer aquela joia perfeita, o ourives. Mas o poeta simbolista extrair musicalidade das palavras. Pronto. Fechou? Legal. Então, esse aqui é um dos pouquíssimos poemas do Cruz de Souza em que ele olha para os problemas sociais. Esse aqui é um poema no campo social. Os Miseráveis. Lembra? Victor Hugo. Les Misérables. Os Miseráveis. São flores dos esgotos. Que coisa, né? Terrível, né? São prantos negros. Atenção, olha aí a ambiguidade em relação a ele, né? Ele joga com isso aí. As sombras, né? A questão dos cegos a tatear as portas, né? Os desvalidos. Então, é litania, cântico dos pobres. Pouquíssimos momentos da poesia de Cruz de Souza no campo social. Mas está aí, é um dos belos exemplos. E então, quase fechando, né? O simbolismo do Brasil, Cruz de Souza, é o gigante. Explorando imagens, né? A poesia do Cruz de Souza, qual é o foco maior dela? Né? É a letra E, onde ele trabalha o eu lírico espiritual. Nesse poema que a gente acabou de ler, mesmo tendo aquele tom social, mas o campo é espiritual. Muito legal, muito bom. Tem outro para a gente fechar? Tem. Tomando por referência os versos do texto, né? Litania dos Pobres, do Cruz de Souza. Bom, ele viveu uma tragédia, nossa, pessoal e familiar. Tuberculose dele, família, morreu todo mundo, é incrível. Uma coisa, uma tragédia, um drama fora do normal, do comum. Né? Essa poesia caracteriza-se essencialmente, né? Esse texto dele nos leva para esse processo de transfiguração pessoal, né? Ele é uma confidência transfigurativa, né? Há um clima de revolta no texto. Litania dos Pobres. Que texto terrível. Texto curioso. Engraçado que as estrofes são de 2 versos por estrofe. A gente chama dístico. Di do grego, 2, que o bi é latim. 2, tá bom? Olha as aulas do professor Fernando Santos aí, hein? com os radicais, né, os prefixos, gregos e latinos. Né?
Que beleza, que ótimo. Galera, olha a letra A, é a resposta. Perfeito. Bom demais. Segundão, um prazer muito grande, né? Em trabalhar com vocês nesta aula de Cruz e Souza. Olha, galera, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu, gente.